Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos aprender a ouvir Cristo, a ouvir suas palavras, a assimilá-las como Deus planejou, e assim possamos ser instrumentos da sua justiça neste mundo. Jesus, numa certa ocasião com os discípulos, pega Pedro e João, sobe ao monte, é transfigurado diante deles, e aí Pedro pergunta se não poderia montar uma tenda para ficar ali. E diante desse fato acontece o seguinte: em Mateus 17,15 a gente pode ler: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quem me alegro, a ele ouvi. Por que precisamos aprender a ouvir? É fundamental entendermos que o Evangelho se trata de uma transformação de entendimento, de uma compreensão da vontade de Deus, e não do atendimento das nossas expectativas. Muitas vezes, o que queremos é que as coisas aconteçam segundo uma religiosidade que temos. Nós buscamos a Deus não pelo conhecimento dele, não por compreender a sua vontade, mas buscamos porque queremos que ele resolva os problemas para nós, pois o vemos como solução dos nossos problemas, achando que se nós fizermos o serviço bem feito, ou seja, se fizermos um culto que agrada, se cantarmos direitinho, se orarmos direitinho, se nos empenharmos, ou até mesmo se fizermos obras, ele vai aceitar o nosso sacrifício, vai se alegrar conosco e vai fazer o que nós desejamos. E nós normalmente buscamos a Deus para resolver problemas ou para nos abençoar, nos conduzir a uma vida de prosperidade. É disso que trata o reino de Deus? Não, o reino de Deus não se trata dessas coisas. Muito pelo contrário. A obra que ele realizou em nós, o seu plano, o seu propósito, envolve alguns aspectos importantes que a gente precisa entender. A gente precisa ouvir isso, compreender isso, assimilar e viver dessa maneira. Primeiramente, nós somos feitos nova criatura, quando reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, sem Deus, e que precisamos dele para a salvação, para a reconciliação, para a regeneração. Nós nos submetemos a Jesus. E precisamos aprender a nos sujeitar a Jesus, não simplesmente como Salvador, mas como Senhor, o Cristo, o enviado por Pai, para que pudesse nos reconciliar com Ele. Essa é a obra de Cristo, a nossa reconciliação, mas nós precisamos entender um pouco além. Jesus não veio simplesmente revelar o poder de Deus. Ele fez isso e fez muito bem, através dos milagres, de toda a obra, de tudo o que realizou em favor das pessoas. Poder faz parte, nesse sentido de mostrar, de revelar Deus ao mundo. Mas ele fez tudo isso com muita autoridade, ou seja, com conhecimento, com entendimento de quem era e de seu papel. Ele veio revelar o Pai ao mundo, ele veio ser modelo para nós. Ele veio para mostrar que é possível, sendo homem, viver conforme a vontade de Deus. E ele nos regenera, faz nova criatura. Sua obra na cruz nos permite, com seu sangue, o seu sacrifício, ser reconciliado com Deus. Somos salvos pela graça. Não depende de nós, não depende de nosso esforço, não depende de qualquer obra que possamos fazer. Mas depende única e exclusivamente de Deus e do seu amor por nós, revelado em Cristo Jesus, em nosso favor. E a obra de Cristo nos reconcilia com o Pai. Ele, na sua morte na cruz, no seu derramar de sangue, nos conduz, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente precisa compreender isso na essência. Somos feitos nova criatura. Por que Deus nos faz uma nova criatura? E do que se trata essa salvação? Se trata de sermos como Deus, de entendermos que fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nós possamos revelar o Pai, manifestar o Pai neste mundo. A gente
precisa entender isso. Por isso a gente precisa ouvir as palavras de Cristo, ouvir o que Ele fala, ouvir sobre sua obra, seu propósito, seu querer. O Evangelho não se trata da nossa religiosidade, nem se trata de dogmas, de mandamentos, de ordens, de leis. Não se trata disso. Se trata de conhecer o Pai, compreender quem Ele é, compreender a sua obra em nossas vidas, caminhar junto, conhecer da sua graça, da sua misericórdia, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. A gente precisa entender isso nessa perspectiva, pois na própria oração do Pai Nosso isso é traduzido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A vontade do Pai só se realiza na terra por meio das nossas vidas que entendemos a salvação, a reconciliação, o fazer de nós filhos para o revelar ao mundo. Mas temos mais coisas. A nossa vida é para santificar o nome do Pai. Isso está na oração do Pai Nosso. Deus não precisa do seu nome santificado por Ele mesmo, mas Ele atribuiu a nós essa responsabilidade de santificar o seu nome por meio das obras que realizamos. As obras que fazemos, as coisas que fazemos devem glorificar, devem santificar o nome do Pai. Pois Ele nos criou, nos fez, nos deu da sua vida, compartilhou conosco da sua natureza. Nós, como igreja, como família, pessoalmente, cada um é pedra desse templo, uma pedra viva desse templo que Ele está construindo. Para quê? Para que nós, como expressão de quem Ele é, revelação de quem Ele é, possamos tornar esse Deus invisível, visível diante das pessoas, conhecido segundo a sua vontade, segundo o seu querer e não segundo as nossas expectativas. Por isso precisamos ouvir o que Jesus falou, ver o seu exemplo, ver o seu modelo, entender que Ele fez tudo isso para que nós compreendêssemos que podemos fazer da mesma maneira. Podemos ser expressão dele nesse mundo. Isso é vivermos por fé, isso é compreendermos que a obra dele nas nossas vidas é definitiva, é perfeita e é integral. Mas que nós precisamos caminhar nessa jornada de santificação. Como Paulo escreve, desenvolver a salvação. O desenvolvimento da salvação está em entendermos essa jornada, em compreendermos que precisamos caminhar para revelar o Pai ao mundo. Temos que fazer isso. Esse é o nosso papel, esse é o propósito da sua vida para nós. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer, compreender essa vontade, buscar o conhecimento dessa vontade, ouvir aquilo que Jesus fala. Não ouvir os nossos desejos e nem as nossas expectativas religiosas, para que a gente possa expressar o Pai no mundo, fazer da nossa vida uma oferta como Cristo fez, sermos um modelo, expressarmos o amor de Deus, vivermos como Ele falou, amarmos uns aos outros como Ele. O amor dele envolve oferta em favor daqueles que não merecem. E nós não merecemos o amor de Deus, não merecemos o que Jesus fez por nós. Ele, como Senhor e Messias, não precisava, mas fez por amor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai e, ao conhecermos o Pai, pudéssemos revelá-lo ao mundo. Por isso a gente precisa caminhar nesse sentido de crescer, amadurecer, de conhecer da sua vontade e fazermos da nossa vida uma oferta. A gente só cresce, só amadurece, a gente só entende a maturidade e conhece a Deus quando nós nos responsabilizamos pelas pessoas. Responsabilizar no sentido de ensinar sobre a vontade do Pai, de compreender o nosso papel no corpo, na edificação do corpo, na expressão de Cristo, e muito mais, quando entendemos que nós temos que fazer da nossa vida uma oferta em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer o Pai, compreender a sua vontade, e assim a gente possa revelar na plenitude da sua vontade, tornar o Deus invisível visível, sermos a expressão visível da sua graça, a manifestação do seu amor, misericórdia, compaixão diante das pessoas. Que a gente ouça e que a gente possa ofertar as nossas vidas como um culto racional,
como um culto com entendimento ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.